Olá, galera! Bem-vindo a mais uma aula de biologia. O assunto de hoje, citologia, certo? Nós vamos iniciar hoje o estudo da célula, só que hoje nós vamos estudar apenas os revestimentos externos da célula, que é a membrana plasmática, tá? Vocês estudam desde o fundamental menor, que a célula é formada de membrana, citoplasma e material nuclear. Hoje nós vamos estudar só a membrana plasmática. Então, hoje vocês vão ver para que foi necessário a aula passada, o conteúdo que vocês aprenderam na aula passada, sobre as proteínas, sobre os lipídios, sobre o carboidrato, tá? Vocês vão ver que esses nutrientes, que essas substâncias orgânicas, elas são formadoras da célula. Então, vocês vão ver hoje onde é que elas são encontradas na célula. Primeiramente, a membrana, tá? Então, vamos iniciar um pouquinho falando da teoria celular. A teoria celular, ela diz o seguinte, que a célula, ela pode ser conceituada como uma unidade morfofisiológica. O que é que significa isso, gente? Ela é a unidade formadora, tá, gente? É a unidade morfológica, porque todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são constituídos de células. E a unidade fisiológica, porque a célula, ela é a menor porção do ser vivo capaz de desempenhar as funções relacionadas à manutenção da vida do organismo. Então, isso aqui é mais ou menos o que fala a teoria celular, explicando que todos os seres vivos eles são formados por célula. A célula ela apresenta 3 componentes básicos, que é a membrana, citoplasma e material nuclear. Por que a gente não diz núcleo? Porque vocês vão ver agora que existem células que não possuem o núcleo propriamente dito, ele formadinho. O núcleo dessa célula ele está solto, disperso no citoplasma, tá? Então, toda célula ela tem membrana, citoplasma e material nuclear. A gente abandona essa denominação núcleo, que a gente estudou lá no Fundamental Menor, a gente abandona isso porque agora aqui no ensino médio vocês entendem, a gente entende que nem toda célula ela tem um núcleo formado, tá? Ela tem sim um material nuclear, mas não é aquela forma do núcleo formadinho lá organizado dentro da célula. Eu vou explicar isso agora a vocês. Então, de acordo com a complexidade de organização, existem 2 tipos de células, então vocês não podem esquecer isso nunca mais, gente. Existe a célula procariótica, vocês já estudaram isso, com certeza. Existem células eucarióticas. Até na aula lá da origem da vida, que eu expliquei para vocês, eu expliquei como que o primeiro ser vivo era uma célula procariótica. Eu expliquei isso para vocês. Agora vamos diferenciar bem muito, certo? A gente vai deixar bastante diferenciado aqui o que seria uma célula procariótica e uma célula eucariótica, tá? Então, as células procarióticas são essas aqui, ó, que eu estou circulando aqui com o mouse. Elas são as células bem mais simples do que as células eucarióticas, que tá aqui ela. Tá certo? Primeiro, eu quero que vocês olhem só aqui para esses nomezinhos aqui. Olha a quantidade de substâncias que possuem na procariótica e olha a quantidade na eucariótica. Então, daí vocês já tiram que a eucariótica ela é muito mais complexa, tá? Ambas têm membrana, tem citoplasma, sim. Ambas têm material genético, sim. Mas aí existem as diferenças que eu vou falar para vocês e vocês não esqueçam nunca mais. Primeiro, a célula procariótica. São bem menos complexas, vocês viram na figurinha que eu mostrei agora. Não possuem um núcleo individualizado. O que é esse núcleo individualizado? Voltem aqui, ó, para essa imagem aqui. Isso aqui é o núcleo individualizado, gente. Ele tá organizado, é fechadinho, guardadinho lá no materialzinho circular, tá? Esse núcleo ele é formado ao redor dele. Possui uma membrana chamada de carioteca. Então, ele fica organizado nessa forma circular dentro das células eucarióticas, tá? Então, isso é o núcleo. As células procarióticas, elas não possuem esse núcleo. Vejam aqui, ó, a imagem dela aqui, que eu estou circulando, uma setinha. O material genético, o material nuclear dela está todo solto no citoplasma. Por quê? Porque não tem essa membrana, essa carioteca. Então, não tem como organizar. Como ela não tem essa membrana, o material está todo solto. Não tem como ficar organizado nessa estrutura circular, tá? Então, isso seria a principal característica, diferença delas duas. A procariótica não tem carioteca, não tem material, o material nuclear fica solto no citoplasma, enquanto a eucariótica tem esse núcleo, tem essa carioteca, tá, gente? Então, a principal característica delas duas. Outra característica, os seres que possuem as células procarióticas são só as bactérias, tá? Que pertence lá ao reino dos procariontes. São só elas, já as células eucarióticas, o resto dos seres vivos, tá? Outra característica é que elas não possuem organelas citoplasmáticas, é o que basicamente elas possuem. Olhem comigo aqui. Membrana,
tá? Que toda célula possui membrana, elas têm a membrana. E aloplasma, que é o citoplasma, é a mesma coisa citoplasma, observem a figura. Elas possuem. Ela também possui parede celular, algumas, nem todas. Elas possuem cromossomo, que é o material genético que está solto no citoplasma, e elas possuem ribossomos, que são essas pequenas bolinhas aqui que têm a função de produzir proteína. Então, basicamente, é isso que uma célula procariótica possui, tá? Basicamente. Agora, vamos comparar com a eucariótica. Já a eucariótica, bem mais complexas. Possui um núcleo individualizado, tá aqui ele, eu quero que vocês olhem para a figura, tá? Uma boa forma de estudar em biologia, a gente é desenhando. A gente desenha e coloca o nome das estruturas. A gente fazia muito isso na faculdade. Os professores de citologia, de histologia pediam muito pra gente desenhar porque é uma forma de você, certo? Gravar, até na memória. A estrutura, a localização, a função. Então, era desenhando mesmo. Então, a gente tinha que desenhar. É uma boa dica para vocês. Então, tá aqui o núcleo organizadinho, tem carioteca. Os seres que possuem ela, nós temos dos cinco reinos de seres vivos. 4 possuem célula cariótica, que é protozoários, fungos, vegetais e plantas. Elas possuem organelas citoplasmáticas. O que são isso, professor? O que é organela? Tudo isso aqui, gente, ó. Tudo isso aqui. Retículo endoplasmático, nucleoplasma não. Cadê? Mitocôndria, lisossomo, retículo endoplasmático liso, centríolo, complexo de Golgi, tudo isso aqui são organelas. E cada uma dessas organelas desempenha uma função. Nós vamos estudar isso no próximo assunto da gente, a gente vai estudar a função de cada organela dessas, tá? Hoje é só membrana. Então, primeiro, antes de a gente iniciar a membrana, a gente tem que saber a diferença delas duas. Então, primeiro, procariótica simples, eucariótica um pouco mais complexa. Procariótica não tem núcleo organizado, eucariótica possui núcleo organizado, tá? Procariótica não tem organelas, eucariótica tem organelas. Então, são as 3 diferenças básicas que vocês têm que saber. Agora, a membrana plasmática. Vamos falar agora só sobre a membrana. Tudo que a aula de hoje vai ser só membrana. E é um assunto muito bom, tá, gente? Bem gostosinho. Primeiro, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é uma película bem fininha mesmo, que não dá nem para ser vista no microscópio óptico, que ela envolve a célula, gente. A função da membrana é proteger a célula, ela delimita, ela protege, ela seleciona o que vai entrar, o que vai sair da célula, tá, gente? É a principal função dela. Toda célula que existe possui membrana plasmática. Outra, a composição. Lembra do assunto da aula passada, que a gente estudou proteína, lipídio, etc, carboidrato? Bem, a membrana plasmática, ela possui uma composição lipoproteica, ou seja, ela é formada de lipídio e proteína. Essa é a composição da membrana plasmática. E quando a gente estudou lipídio na aula passada, nós vimos que o tipo de lipídio que forma a membrana é um fosfolipídio. Vamos lembrar. Olhem para essa figurinha aqui, ó, que eu estou circulando. Isso aqui, gente, é a estrutura do fosfolipídio, só para vocês lembrar. Ele possui uma cabeça hidrofílica, essa cabeça hidrofílica que fica em contato com a água, e possui uma cauda hidrofóbica que foge da água. Então, isso aqui é extremamente importante para a estrutura da membrana plasmática. Vejam só como é que ela se organiza. Vejam as bolinhas aqui, ó. As bolinhas parecem as cabeças de um fósforo. Então, a cabeça hidrofólica, ela fica em contato com a água, ó. Fica aqui. Aqui é como se fosse o meio de fora da célula, tá? E aqui é como se fosse a parte interna da célula. Então, nós temos 2 camadas de fosfolipídio. As membranas, ela possui 2 camadas. Tá aqui a primeira camada, ó. As cabecinhas todas pro lado de fora, que vai ter em contato com a água. E aqui a segunda camada, as cabecinhas todas pro lado de dentro da célula, que também vai ficar em contato com a água. Então, aqui na parte interna, no meio, nós temos só as caudinhas, ó, entrando em contato umas com as outras. Isso é a camada, a parte hidrofóbica, que não entra em contato com a água, fica protegido, tá? Então, vejam essa figurinha aqui, que bonitinha, ó, as cabecinhas, certo? Aqui seria o lipídio. A membrana é lipoproteica, ela tem essa camada de lipídio, 2 camadas de lipídio, de fosfolipídio, e temos ainda as proteínas. Essa aqui são todas proteínas, gente, ó. Proteínas que ficam, a proteína globulosa, proteínas que elas ficam atravessando essa camada de lipídio, tá? Então, essa é a estrutura da nossa membrana plasmática. De acordo com o modelo que foi proposto por Singer e Nicholson, que foi lá em 1972, eles proporam um modelo de como a membrana plasmática ela é organizada. E é muito importante vocês entenderem esse modelo. Eles disseram o seguinte, que a membrana plasmática possui um modelo mosaico
fluido. O que é que significa isso? Foi isso que eu acabei de falar. Basicamente, simplificando para vocês, a membrana plasmática, ela possui um modelo mosaico fluido, significa dizer que ela tem duas camadas, é formada por duas camadas de fosfolipídio, cheios de proteínas atravessando essa camada de fosfolipídio, tá? Então, basicamente, é isso que o modelo mosaico fluido diz. E ainda diz mais, que essa membrana, gente, ela é maleável, ou seja, ela não é uma estrutura dura, rígida, que fica lá cobrindo a célula. Não, ela é maleável, ela tem movimento, ela se movimenta, tá, gente? Por isso que é fluido, para lembrar que ela é maleável, ela é molinha, ela não tá lá dura. A membrana plasmática dos animais, das células animais, tem colesterol, que é outro tipo de lipídio. Aqui vocês veem nessa imagem, tem colesterol. As plantas não têm, tá? Esse colesterol, nem bactérias, os outros não, só as células animais. E esse colesterol, ele serve como se fosse um cimento, tá? Para deixar os tijolinhos mais duros. Então, ele serve para deixar a membrana mais rígida. Como eu disse, ela não é rígida, ela é fluida. Mas quanto mais colesterol, mais rígida vai ser a membrana, menos fluida vai ser a membrana. Então, se um animal tem muito colesterol na membrana plasmática, a célula ela tende a ser mais resistente, mais rígida, a membrana. Se tem pouco colesterol, então as células tendem a ser mais fluida, a membrana tende a ser mais fluida. Um exemplo são os peixes que vivem em águas geladas. Por que eles não morrem congelados? Por quê? Porque devido a ter pouquíssimo colesterol, esses peixes de água muito gelada, tem tão pouco colesterol que impede que a membrana congele. Que legal, então a célula não congela, que né, é uma curiosidade para vocês. Então, para simplificar, vamos ver se vocês aprenderam. Composição da membrana lipoproteica, que é formada de lipídio e proteína. Possui duas camadas de fosfolipídios, tá? E com proteínas que são acopladas, né? Elas ficam encaixadas nessa camada de lipídio. Vocês vão já saber qual é a função dessa proteína. Tudo que tem aqui na célula tem função, tá, gente? Vocês vão já saber qual é a função dela, eu digo já, tá certo? Para que vocês tenham entendido. Algumas células, principalmente as dos animais, na membrana plasmática possui uma estrutura chamada de glicocálix. O que é o glicocálix? O glicocálix, olha essa figurinha como é bonitinho. Aqui não é uma figura, é uma foto, tá? Essa aqui do lado direito. Aqui nós temos a célula, que seria a membrana, e esses bichinhos aqui parecem uns cabelinhos, o glicocálix. Ele está ligado aqui à membrana plasmática da célula. E qual é a função? Primeiro, o glicocálix ele é um tipo de carboidrato, um tipo de glicídio, e eles ficam ligados a proteínas e aos lipídios. Então, dependendo se ele está ligado à proteína, olha aqui na figurinha. Aqui, ó, tá vendo? As bolinhas são os lipídios. Então, se o glicocálix está ligado ao lipídio, recebe o nome de glicolipídio, tá? Se o glicídio estiver ligado ao lipídio, recebe o nome de glicolipídio. Se o glicídio estiver ligado à proteína, tá aqui, ó, cheio na proteína, recebe o nome de glicoproteína. E qual a função desse glicocálix? Ele tem a função de proteger a célula, de reconhecimento celular. Sim, gente, as células se reconhecem, as células se comunicam, tá? Então, o glicocálix serve para isso, protege também a célula. Se vier alguma substância estranha, uma substância até danosa, como uma toxina, como um veneno, alguma coisa estranha mesmo, o glicocálix ele sente, tá? É o primeiro, é como se fossem esses cabelinhos que ficam assim. Então, entre em contato primeiro com o glicocálix manda um sinal para a proteína se fecha, para que a substância não entre na célula, tá? Então, ele tem essa função de proteger basicamente a célula.